Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria muito grande para a gente estar aqui hoje, iniciando esse ciclo de palestras, que era uma vontade antiga já. Quando a gente pensou a exposição, essa exposição foi pensada já há mais de 3 anos atrás. Ela foi pensada quando Teresa Costa Rego estava viva ainda, era para ter sido comemorativa dos 90 anos dela. E por uma série de questões que envolveram, inclusive, apenas uma pandemia, ela demorou para se realizar e está acontecendo agora. É um ciclo, eu acho que é de muito sucesso, assim, a realização dessa exposição. Conversando com o Rinaldo, que é o diretor do museu, ele conversou com a gente e falou que cerca de 4.500 pessoas visitaram a exposição nesses 2 meses em que ela teve em cartaz. E a média de acesso de visitação ao museu é de 1.000 pessoas por mês. Então, a gente, na verdade, dobrou a visitação ao museu. E acho que isso não é pouca coisa, né? Mostra que as pessoas estão interessadas em saber sobre Teresa Costa Rego, estão interessadas em ver uma artista, mulher pernambucana, nas paredes do museu. E quando a gente pensou essa exposição lá atrás, ela se chamava Viva Teresa, porque o que a gente queria era um pouco a ideia de vivenciar Teresa Costa Rego. E isso passava por, inclusive, refletir sobre a obra de Teresa Costa Rego, né? Então, quando a gente soube que ia ser possível realizar esse ciclo de palestras, para a gente foi muito bom, que era convidar as pessoas para refletirem e lançar outros olhares sobre a obra de Teresa Costa Rego, que é o mesmo esforço que a gente faz no livro, eu acho, que é trazer outras pessoas para colocar em perspectiva o trabalho e abordar sobre diversos prismas, né? Abordar diversas coisas dentro do trabalho e da vida, né, de Teresa Costa Rego, porque acho que é uma artista que tem uma vida muito intensa, mas tem um trabalho que está à altura, né, assim, que é tão intenso quanto. Pronto, eu não queria demorar muito nessa apresentação. Para a gente é muito bom que Clarissa tenha aceitado vir aqui conversar. Inclusive, durante a elaboração do livro, ela esteve lá na casa que foi o ateliê de Teresa Costa Rego durante vários dias, né? Então, mexeu em várias caixas, viu os desenhos, viu as gravuras, né? Alguns rabiscos. Então, acho que vai ser uma fala bem interessante, eu acho. Então, eu queria aqui apresentar ela e passar a palavra para a Clarissa, né? Clarissa Diniz é curadora, escritora e professora, mestre em História da Arte pela UERJ, doutoranda em Antropologia pela UFRJ, foi editora da revista Tatuí e curadora do Museu de Arte do Rio, onde desenvolveu inúmeras exposições. Entre seus ensaios estão Street Fight, Vingança e Guerra, Artistas Indígenas contra o Produzir ou Morrer, de 2020, Destriunfar, de 2019, e Tudo Ainda Está em Seu Lugar, de 2018. Valeu, Joana. Obrigada pela apresentação. E, gente, boa noite. Obrigada aí por se animarem a vir aqui até o museu para participar desse ciclo. Para mim é uma alegria estar aqui hoje, nesse ambiente super chique que vocês montaram. Obrigada, MEP. Queria agradecer o convite também do Governo do Estado, enfim, do museu, da Fundarp. É um desafio falar de Teresa. Ela não... eu não... Apesar de ter ido, acho que 2 vezes no ateliê, ter entrevistado ela, não foi uma artista com quem eu tive uma proximidade assim grande, né? E para mim foi uma oportunidade, né? O convite aí de Raul Córdula, enfim, Marcos Lontra, Joana, foi uma oportunidade assim ímpar, né? Apesar dela não estar mais aqui, de poder, junto com a preciosa ajuda de Joana e Daniel, de estar, enfim, nesse acervo, né? De olhar essa casa, de poder acessar esse arquivo, né, essas anotações, esses desenhos, e abrir algumas portas, né, ou talvez mais janelas de leitura para a obra dela. Então, hoje, o que eu pensei em falar um pouco resumir um pouco do que está nesse ensaio, né, que está no livro, que é um dos textos que compõe o livro de Teresa. E esse texto ele começou, né, quando eu cheguei, né, ele começa narrando um pouco essa experiência de esperar a Joana abrir a porta para mim, sob o sol de Olinda, e do lado de fora da porta da casa, né, que a Joana me falou que essa aqui é o ateliê, mas mais ou menos parecido, enfim, do lado de fora da casa de Teresa, olhando através
das treliças, né, do muxarabe, essa arquitetura tipicamente colonial, né, enfim, que a gente vê, né, meio islâmica, né, que vem via a colonização portuguesa, que a gente encontra em muitas cidades, né, coloniais, dentre elas Olinda, né, essas treliças que têm esse poder, né, essa capacidade de, por conta de um efeito, um jogo de luz, permitir que quem esteja dentro veja o que está fora, mas quem está fora não vê o que está dentro, né? Então a gente fica ali numa contraluz, cegos momentaneamente, né, sem saber o que nos aguarda. E essa foi algo que sempre me chamou muita atenção, porque eu, enfim, claro, conhecia, né, um pouco da obra de Teresa já, e eu sabia da importância da iconografia das janelas, né, na obra dela, mas nunca tinha me dado conta que não era exatamente uma janela, mas sim um muxarabe, né, essa experiência da treliça. E isso eu só um pouco caí a ficha na porta da casa dela, né, e foi enfim, uma percepção que foi me acompanhando, e esse ensaio ele tenta seguir no rastro dessa presença massiva do que representa a treliça, do que representa a muxarabe nesse jogo de olhares, né, na tensão e na disputa entre quem pode ver, quem é dado a ver, quem é impedido de ver, né, quem tem visibilidade e invisibilidade, que é uma das, né, questões que atravessa a obra de Teresa e marca a experiência dela como mulher, né, numa luta por um espaço de visibilidade, protagonismo, voz, escuta, né, enfim, como seguimos lutando até os dias de hoje, né? Então, esse é um pouco... Como é que a gente vai passar? Sou eu que passo? Esse é um pouco o começo dessa reflexão. Teresa fazia questão, né, de pousar nessas janelas. É muito legal de ver a quantidade de retratos que tem. E isso acho que ajuda a reforçar um pouco a dimensão política disso que é um elemento arquitetônico, né? Então o percurso que eu vou propor aqui para vocês hoje é a gente olhar, tentar desvendar um pouco que posição estética e política é essa que se dá a ver e a não ver, né? E a cegar, a se esconder por dentro do muxarabe. Enfim, vendo a obra de Teresa, que é uma obra... Enfim, Teresa começa a pintar, né, lá nos anos 40, ainda estudante, né? Mas ela, não vou entrar aqui no mérito, o Bruno pode falar muito melhor do que eu, né, biograficamente, mas por conta dessa vida que ela vai ter, ela tem alguns cortes, né, alguns impedimentos mesmo de seguir na sua trajetória como pintora, e o seu retorno a Olinda, né, já mais velha, né, na virada aí desses anos 70 para os anos 80, é de fato o momento em que ela tem a possibilidade, né, de retomar o seu trabalho. E nesse início de trajetória, esse conjunto de gravuras da Guaianazes e vários desenhos também, não só dos anos 80, mas também dos anos 90, são muito importantes porque eles apresentam uma espécie de vocabulário iconográfico, né, das imagens que vão e voltam na obra de Teresa. E vendo, né, eu vi esse álbum junto com Joana, que, aliás, é muito importante, porque ela foi, né, contextualizando várias coisas e dando ali várias, enfim, chaves de leitura. Algo que me impressionou foi ver como esse álbum da Guaianazes, que é uma... Não está aqui na exposição, não, né? Não está aqui, mas várias das obras que estão aqui que estão nesse PowerPoint, mas como esse álbum ele reúne vários desses elementos iconográficos, e é uma espécie mesmo de glossário, de vocabulário, para entender um pouco a dimensão simbólica e política desses elementos na obra de Teresa. O principal delas, na minha opinião, é a janela, né? A gente está vendo aqui uma representação constante na obra de Teresa, que é uma mulher olhando pela janela, né? E a gente sabe que Teresa, como na biografia que Bruno, né, escreveu dela, ela era como uma mulher, né, de classe alta, ou enfim, de uma alta burguesia, uma mulher branca, né, de várias cidades brasileiras, né? Ela era, enfim, uma espécie de objeto da casa, né? Ela falava que era um bibelô, né, do piano, e era muito restrita ao ambiente privado, né? Muito restrita à casa, né? Impedida de acessar a rua, de acessar o espaço público, impedida mesmo de ser um sujeito público, né? De existir socialmente, né, na plenitude desse lugar. Então, a janela era um pouco essa forma de contato com esse mundo lá fora, né?
Mas a janela da casa de Teresa, né, durante, não sei se na infância, mas depois, ao longo da vida adulta e na iconografia dela, é essencialmente um muxarabe, né? Então, não é uma janela que permite que quem está vendo seja visto, né? É um lugar de acesso, mas é um lugar de invisibilidade, né? Você vê, mas você não é visto. Então, vem aí também um segundo dado importante, né, que aparece constantemente na obra de Teresa, que é a ideia da janela como um cárcere, né, como prisão. Né? Se a janela é, de alguma maneira, esse lugar de liberdade que nos dá acesso, né, ao mundo lá fora, para ela, o muxarabe, né, e a janela, de modo geral, é também uma arquitetura de prisão, de aprisionamento. Né? E a obra dela vai, por vários momentos, transformar a janela em prisão, efetivamente. E essa é uma das várias gravuras, né, que mostram isso, das várias obras, claro que com uma força de ter aí a marca da própria mão da artista, né, é uma lito, né, então essa impressão é, de fato, a pressão da mão dela contra a pedra. Né, e a gente tem, então, a radicalidade, né, de um gesto, que é um gesto da gravura, que performa o próprio gesto mesmo, né, de pressionar ali um vidro, enfim, pressionar uma janela. E eu, né, é um trabalho que me toca muito pela simplicidade, né, e pela eloquência, né, de deixar claro que gesto é esse. E do lado de fora a gente tem ali uma espécie de pomba, né, voando, enfim, um pássaro, que é um dos elementos que, junto com os gatos, com a maçã e com a fita, ela vai trazer para a obra dela, para representar, né, esse desejo de ir e vir, de entrar e sair, o desejo de ganhar o mundo, né, de liberdade e autonomia. Então, aqui estão reunidas obras de várias épocas, né, eu não fiz uma organização cronológica, mas onde a gente vai ver que muitas vezes que elas se representam mulheres, né, nas janelas, nessa relação, né, entre ver, não ser vista, estar presa, ou enfim, ter acesso ao mundo lá fora, ela tem o cuidado de, acho que na grande maioria das vezes, de ter um elemento que está ao mesmo tempo dentro e fora, né, da estrutura da janela. Então, aqui a gente vê a patinha do gato e o rabinho dele, né, que está tanto dentro quanto fora, e isso vai se repetindo muitas vezes na obra dela. Junto com a janela e o muxarabe, né, toda espécie de elemento arquitetônico que vai ser uma metáfora da casa, da família, do patriarcado, né, da experiência dela de estar presa em casa, de se sentir como mais um móvel da casa, né, como mais um piano, mais uma cadeira bonita, enfim, vai também ser uma moldura para essa posição dela, né, política. Então, a gente vê aqui alguns elementos, e são vários ao longo da trajetória dela, onde ela vai, através de treliças, armários, escadas, né, enfim, coloca esse corpo tentando se encaixar, né, tentando atender a um padrão, né, que a gente, enfim, tão normativo, né, sobre o corpo da mulher, e muitas vezes esse padrão não é só a arquitetura, mas também a noiva, a ideia da noiva, da mulher feita para casar, né, da boa esposa. Então, ela vai combinando isso ao longo da trajetória dela, mas... Eita, tem mais um? E ela chega também enfim, se colocar dentro de armários, né, dentro de outros móveis que abrem e fecham. E é muito interessante perceber que ela também pintou armários, né? Ela pintou móveis ao longo da vida, né? E, inclusive, o hábito de pintar os móveis foi uma das formas de acolhimento, né, e de, enfim, resistência afetiva durante os períodos de exílio, né? Enquanto ela pintava móveis achados nos lixos, né? Também preparava a casa, né, para alguns dos exilados ao cuidar da casa, pintar móveis. E é interessante ver como ela vai explorando essa ambivalência, né, entre se sentir presa àquela condição e o móvel, a escadaria, a prateleira, né, a janela são signos para isso, mas, ao mesmo tempo, ela também reconhece que há, além da prisão da família, do patriarcado, um lugar afetivo no lar, né, na ideia de lar, que vai ser muito importante para ela. Ela cultivou, inclusive, né, a própria casa dela de um jeito muito especial, né, transformou a casa dela, né, enfim, muitos de vocês que estão aqui foram frequentadores da casa dela e sabem, né, o quão importante essa ideia expandida de família para além da estrutura rígida do patriarcado é importante para ela. E aí eu acho bonito também ver como uma das primeiras pinturas de Teresa, né, que é esse rosto, esse autorretrato, de alguma maneira um autorretrato ao lado de um ex-voto, né? Então, como ela também
se coloca lado a lado, né, com os olhos desse ex-voto, e meio que se posicionando como objeto, assim como ele, né, mas não é um objeto qualquer, né, é um objeto votivo, né, o ex-voto é um objeto que é prene de subjetividade, né, a gente atribui a esse ex-voto um valor de fato, uma força de transformação, né, por meio, enfim, da cura, né, da crença. Então, é também interessante ver como mesmo os objetos em Teresa serão objetos com alguma subjetividade, né, a gente, enfim, ela dá igual atenção a rostos e cadeiras, né, a sapatos e gatos, né, então, mesmo a iconografia dos objetos dela costuma ter uma presença. Não, só chamar a atenção que esse é um dos poucos quadros assim que ela assinava, que a gente tem, que ela assinava como Terezinha, ou seja, é antes ainda dela, né, começar a assinar como Joana e depois ter se assumido como Teresa Costa Rego, né? É um quadro de 49 que está aqui na exposição. Massa. Aqui mais um, né, desses elementos dessa mulher, e aí a gente percebe, né, enfim, um pouco essa ideia de estar dentro e fora, né, como esses pequenos, esse braço, esse seio, né, enfim, às vezes a maçã, vão fazer esse rompimento dessa barreira, né, dessa, enfim, criando aí uma zona de contato com o mundo. Vou passar um pouco aqui. Aqui eu, né, pus, enfim, 2 retratos, né, de épocas diferentes. Joana, né, na época que eu estava fazendo a pesquisa, me falou que ela, normalmente, Teresa não dizia serem autorretratos, né, ela refutava um pouco, né, Joana, essa ideia de que ela se representava, né, nas telas, não é isso? Falando nas várias pinturas, né? Que algumas são ela, efetivamente, né? Tem algumas pinturas que é bem fácil identificar que é ela ali, né? E outras nem tanto, né? Sim. Mas eu acho que uma coisa que é interessante perceber, enfim, é uma aproximação arbitrária, poderiam ser outras, né, entre essas 2 obras, uma lá do começo da trajetória dela e uma já dos anos 80, que é como que nos anos 40, as primeiras pinturas dela, normalmente o olhar, né, os olhos são muito importantes, então todas as pinturas dos anos 40 e 50 têm a sua concentração nos olhares, nos olhos, né, são inclusive proporcionalmente um pouco maiores do que o resto do corpo, mas eles são quase sempre direcionados a nós, né, ao outro, a fora da tela, eles não têm uma troca de olhares, e ao longo da trajetória dela, a gente vai ver essa troca de olhares começar a receber uma reciprocidade, né? Muitas das vezes esse outro que olha ela é um animal, é uma pomba, um gato, né? Ou vários gatos. Às vezes é um objeto, às vezes é uma paisagem, às vezes é um espelho, né? Isso é uma forma dela, né? Dessa mulher se olhar, né? Mas ela ganha alguma alteridade com a qual se relacionar, né? E esse é um crescente na obra de Teresa. Os gatos, né, vão ser o elemento primordial dessa imagem, né, de um ser que tem a salvaguarda de entrar e sair de casa, né? Ele pode entrar e sair, né, enquanto ela não podia, né? Então, muitas vezes, os gatos estarão fazendo nas pinturas o que a mulher não faz, né, impedida de fazer. E não são poucas as obras em que a gente vê essa mulher, enfim, tocando um gato, buscando um gato, se protegendo num gato, se espelhando num gato, né? Se misturando a eles. E, junto com os gatos, as maçãs, né? Esse símbolo, né? Enfim, nessa tradição aí cristã muito enfim, ligada à ideia do pecado, né? O que não pode ser, né? Permitido, tocado, né? E as maçãs vão, então, compor, né, as maçãs como símbolo do impedimento, do tabu, do pecado, né, dessa herança colonial, patriarcal, e os gatos um pouco como esse rompimento dessa emancipação, dessa autonomia, dessa liberdade mesmo, né, que Teresa vai, enfim, articular aí ao longo da obra dela. Então, a iconografia em Teresa, que combina todos esses elementos, é vastíssima, né, e Teresa tem essa característica, né, Joana, de às vezes fazer várias versões de uma mesma imagem, né? Então ela às vezes em tamanhos diferentes, né? Claro, cada um é singular, né? Tem suas singularidades, mas alguns esquemas se repetem, e a janela com gato maçã é um desses esquemas centrais e, portanto, né, funciona para a gente. Eu acho que quando um artista repete muito algo, às vezes ele está dizendo para a gente, né, olha só, isso aqui é uma imagem, né, que não é só uma repetição, mas é
é uma forma de reiterar, de sublinhar, né, a importância e a centralidade daquela imagem na trajetória. Então, essa é uma recorrência, e aí essa imagem dessa fita, né, que em Teresa meio que sai do espartilho, sai dessa cinta-liga, sei lá como é que chama, aquela coisa que aperta, cinta-liga, né, sai dessa coisa que amarra o corpo, né, e vai ganhar o mundo, e vai voar, né, então ela também funciona aí como esse elemento de tensionamento entre o público e o privado, entre, né, enfim, a opressão e a liberdade, a autonomia. Então, mais exemplos desse jogo de olhares, né, que está constantemente posto em Teresa e que não é necessariamente entre humanos apenas, mas entre vários tipos de sujeito. Essa é uma pintura emblemática, né? Só aqui na exposição acho que tem 2 versões dela, né? Tem, enfim, uma grande, uma pequena, mas aí a gente vê como o Muxarabe, né, essa janela, né, essa treliça, é articulada essa ideia, né, de liberdade, mas não só pessoalmente, biograficamente, confessionalmente, mas também uma ideia de cidade mesmo, né? Uma ideia de mundo, de país, né? A gente sabe, enfim, da história política de Teresa, e é legal de pensar que ao longo de toda a obra muito marcadamente biográfica, né? Mesmo antes dela chegar nessa série aqui, né? Das 7 Luzes de Sangue, onde Teresa de fato dá esse pulo alegórico, faz alegorias históricas, né? Pensa a história do Brasil e de Pernambuco, mas mesmo antes ela já está, enfim, ela não está restrita à sua própria biografia, né? Na iconografia dela. Então essa é uma pintura bastante emblemática, onde os gatos, a ideia do cio, né? Os gatos que podem ir para a rua quando tem desejo, né? Enquanto as mulheres não podiam, está também aí vinculada a uma ideia de cidade, né? E é muito comum também na iconografia de Teresa ver uma mulher que olha uma cidade, né, pela janela, meio que como quem imagina o mundo, né? Enfim, um mundo a qual ela não tinha acesso, até fugir de casa mesmo, né? Até, enfim, ganhar o mundo. Então, essa imaginação do mundo lá fora, dessa cidade, que mundo é esse? É uma espécie, enfim, essa obra é uma espécie de alegoria, né, de tudo isso, nessa sua relação com a janela no Muxarabe. E aqui mais uma imagem de como os gatos vão ser essa alteridade de segurança, diálogos, né, identificação e projeção, né, para a obra de Teresa. Não à toa ela faz essa... Não tem uma pintura, tem, Joana, desse desenho? Não tem, né? Enfim, estava lá no acervo dela, mas essa mulher fugindo num gato, né? Acho que é uma imagem para um artista que fugiu de casa, né, que precisou romper, né, com toda essa estrutura. Acho que é uma imagem poderosa do que representa o gato, né, de como o gato se insere nesse imaginário, não só de gênero, né, e político, mas também afetivo, né, emocional e estético da artista. Não está datado, né, então a gente não sabe muito bem de quando é o desenho, né, e é pequenininho, né. E aí é importante notar também que as mulheres em Teresa, muitas vezes, elas estão prontas para a fuga, né? Elas estão de bota, né? Ela mesmo no dia do casamento, ela está lá com a bota dela, porque ela pode a qualquer hora que uma porta se abrir, ela escapa, né? Então é muito legal prestar atenção em como Teresa vai colocando essas botas como indício de uma liberdade a ser, né, sempre na iminência de ser conquistada, né, pela fuga, e a gente vê que mesmo em situações, né, enfim, a mulher, né, nua na cama com sexo, olhando para a janela, imaginando, né, enfim, né, projetando, portanto, o seu desejo sobre a janela, sobre a cidade, sobre o mundo lá fora, ela está com seu amigo gato, que pode sair e está de bota, né, está preparada para em qualquer momento ir com ele, né? Ir com o gato. E aí tem um detalhe ali da obra que ela faz dedicada ao amigo Tomás Seixas, né? O poeta, que é o poeta lá lendo no puteiro, onde ela também coloca... aqui é só um detalhe, né? A pintura está aqui dentro. As mulheres, enfim, estão ouvindo o Tomás, estão nuas, assim como essa do desenho, né? Voltadas também para a janela. Mas do outro lado da rua, as mulheres também estão fugindo, né? Também estão escapando. Então, também tem aí a importância, né, de como a obra dela vai elaborar a própria história de fuga e resistência dela, né? Não só a fuga de casa, mas as várias fugas, exílios, né, viagens pela própria sobrevivência, né, enfim, ao longo da vida. E aí, quando finalmente, eu não vou entrar nesse mérito, né, aqui da obra dos bordéis de Teresa, exatamente, mas é legal, essa pintura, ela é muito icônica, porque ela é, enfim, essa noiva que fugiu, né?
com a sua botinha e foi parar no bordel, né? Então, esse é muito sintomático também, né, de como Teresa, essa mulher de uma elite, né, branca, altamente protegida, ao passo que também reprimida, foi fabulando, né, na imagem dela a ideia do bordel como lugar de liberdade, né? Também tem, claro, uma dose de fetichização, né, da parte dela. A gente sabe que a prostituição está longe de ser só um lugar de agência e autonomia, né, do corpo da mulher, mas para ela meio que não considerava, né, quando começa a fazer a série, não levava em consideração, não pintava, não colocava como tema das pinturas as questões raciais, as violências, né, que estão envolvidas no universo da prostituição, mas para ela esse bordel, então, era o lugar da realização plena do desejo ao qual ela, pessoalmente, né, na sua trajetória, não tinha acesso. Então, enfim, fica aí essa relação. Então, aqui mais uma imagem desse Muxarabe aberto, né, para o mundo. E aí, uma outra coisa que é um dado importante, que as sacadas Muxarabes e um olhar da arquitetura, né, em Teresa nos mostra, é como ela vai... eu não falei disso aqui, antes eu falar disso, eu mostrar essa outra pintura, que é também a importância do espelho, né, na obra de Teresa. Assim, o espelho é esse momento onde esses personagens podem se mostrar enquanto se olham para si mesmas, né? Mas Teresa, de modo geral, não põe o olhar voltado para a própria personagem. Normalmente, o olhar do reflexo está mirando em outro lugar, né? É muito tenso, como isso é colocado na obra dela, né? Esse não cruzamento, a não coincidência dos olhares, né? Então, mesmo diante de um espelho, os olhares não coincidem, né? Às vezes está cada um apontando para um lado, e é um pouco, então, essa experiência do Muxarabe, né? De um olha, um é visto, o outro não vê, né? Essa descontinuidade, essa não reciprocidade do olhar, né? E é claro que para Teresa, e aqui essa obra ela é emblemática, porque ela é uma das versões do mito da Susana, né, que é essa mulher que foi, enfim, abusada, olhada, violada e abusada por homens que depois acusaram de adultério, e ela, enfim, acho que ela é morta, né, enfim, no mito, na cena bíblica, salvo engano. E aqui Teresa vai colocar, então, esse homem, né, que está olhando, em teoria, para a mulher, né, está invadindo o espaço privado da mulher. Claro que ele está, através da metáfora da maçã, né, que a mão dele vai buscar a maçã, ela está aí criando uma imagem, né, uma imagem metafórica desse desejo dele, que é também uma violação da privacidade dela, né? E aí esse olhar do espelho é o espectro dela, de alguma maneira, a vigia, né? Cuida dela mesma, né? Ela tem ali, ela olha para ela mesma como quem também vigia ela e quem se sabe vigiada, né? Porque, enfim, ela está ali numa cena de espreita, de invasão pelo olhar, né? Aqui no caso dessa imagem. Então, é muito forte ver como esses espelhos em Teresa, na disparidade desses olhares, né? Na divergência que ela vai produzindo, talvez nos contem também dessa necessidade que é uma questão de gênero, né? Evidente, de um autocuidado, uma vigilância, que você está sempre cuidando de você, mas olhando o mundo, né? E os personagens dela estão sempre atentos, né, ao que está acontecendo ao redor delas, e isso fica bem evidente nos espelhos. Mas o que eu queria também falar é que nessa enfim, dimensão ambivalente entre, né, das políticas do olhar em Teresa, de quem pode olhar, quem é visto, quem não é, né, enfim, como tudo isso vai se articulando na obra dela, a arquitetura segue sendo primordial, não só pelo Muxarabe, ou pelo armário, ou né, enfim, pelo gesto de fugir da casa, mas também porque ela vai, em vários momentos, colocar a ideia do corpo como casa, do corpo como território, né? E, para isso, em Teresa, essa é uma passagem muito importante na obra dela, é quando ela, na minha opinião, né, quando ela monumentaliza esse corpo, né? Quando esse corpo da mulher, isso ela fala, né, da importância das brigadas, né, quando ela finalmente solta o braço, né, para pintar no espaço público, né? Imagino o que isso para uma mulher que não podia, né, sair de casa significa, né, pintar na parede da cidade. Quando ela solta então esse braço, essas mulheres crescem em tamanho, né? E aqui, enfim, a gente está, né, na sala desses corpos monumentalizados.
mas não é só um corpo monumental, não é só um corpo grande, né? É um corpo tornado paisagem, né? Em Teresa é impressionante ver como esse corpo vira prédio, vira montanha, vira horizonte, né? Como o corpo da mulher, de fato, vira paisagem, e essa paisagem não é uma paisagem necessariamente idílica, né? Então, a gente tem aqui um bom exemplo de como esse corpo da mulher, simbolizando aí a mátria, é um corpo violado, né? É um corpo em conflito, né? Um corpo abusado. Então, não tem necessariamente uma representação idílica da ideia da mãe natureza, da mãe terra, né? Sei lá, de um sagrado feminino. Tem também um olhar atento para essa dimensão do corpo como território e da sua violação, né? Histórica, colonial, né? Enfim, em torno do machismo, das vários assuntos que aparecem na obra de Teresa. Aqui mais um exemplo, né, de como essa monumentalização do corpo é também uma forma de talvez explodir essa impossibilidade de ser vista quando dentro da casa. Então, muitas vezes, ela vai crescer essas mulheres maiores do que as casas, né, por cima das cidades, como, enfim, talvez como desejo mesmo, né, de se projetar sobre esse espaço público social que ela precisou conquistar a duras penas. Enfim, aqui a pintura que eu já mencionei. Essa é uma outra que também está aqui na exposição, né, a Gula, onde a gente vê a atenção, né, de Teresa. Eu acho que é interessante pensar essa pintura, a Gula, na relação com toda a série de bordéis, né, como ela também vai entender, né, o corpo colocado a serviço, né, do desejo da gula, né, do excesso também do outro. Então, acho que aqui tem um momento em que essa vagina, enfim, esse sexo aparece nessa cena de banquete, né, e a mulher não está, enfim, feliz necessariamente, né, ela está ali numa situação, num olhar um tanto quanto melancólico. Então, me parece um momento importante, né, de lucidez crítica também em relação ao desejo em Teresa, né, não só esse desejo que emancipa, mas também o desejo que é colocado como mais um dos serviços, né, das mulheres aí nas nossas sociedades. Eita. Travou? Foi. E nessa monumentalização, sem dúvida, né, Mulheres Seja com o Papa, aqui atrás, a mais importante obra, né, ela é uma obra, talvez uma das grandes, né, obras de Teresa, porque com Mulheres de Tejucupapo, essa busca pela autonomia, né, pela liberdade, pelo direito de estar no espaço público, por ter agência, né, por poder agir, decidir sobre o destino, é efetivamente realizada, né? Então, ela usa essa monumentalização, ela usa a ideia de uma imaginação histórica, né? Ela ficcionaliza o que teria sido essa cena, né? Então, ela imagina, ela sai, né, da sua própria biografia, da sua própria perspectiva e enfim, magistralmente usa essa monumentalização para colocar as mulheres num lugar de importância histórica, né, não só para o estado de Pernambuco, como para o Brasil, né? Então, também aí tensionando essa história brasileira narrada pelo heroísmo dos homens, né, e não só das mulheres. Aqui é um pouco do que eu tinha mencionado da fita, né, que sai da cinta ali, gente, difícil o nome, de partilho, e como esse símbolo, né, então, do espartilho também vai da cinta, da fita, também sofre essa monumentalização, né? É legal ver que mexer na escala não é só necessariamente o corpo, né? E que ela entende que essa ampliação de escala, por exemplo, na fita, que tem uma brincadeira com o carnaval, né? Com a serpentina e tal, tem um lugar. Eu acho essa pintura, enfim, especial, porque ela tem esse preto e esse branco, né? Essas que representam, né? Enfim, a bandeira branca, o luto, né? Tem tanto simbolismo nessas cores quando hasteadas como bandeiras, né? E essas mulheres estão de fato transformando essas fitas numa espécie de bandeira, né? Enfim, de pedido, de enunciado, né? De uma situação. E aí, para acabar, eu, enfim, trouxe só mais essa pintura, porque Teresa, enfim, tem essa relação aí de amor, né? Com esse noivado, com o Homem da Meia-Noite.
E ela fala aqui, né, que quando ela cruzou olhares com o Homem da Meia-Noite, ela de fato sentiu ali a presença de uma subjetividade, de uma existência, né, e uma calunga, né, então assim como aquela pintura lá dos anos 40, né, que é o ex-voto, ela está lá do lado do ex-voto, Teresa mostrando para a gente que ela está ciente de que objetos são também sujeitos, né, depende das nossas relações com eles, e ela, enfim, tem esse caso de amor com o Homem da Meia-Noite, e ela tem essa pintura em que essa mulher, né, se esconde aí por dentro, né, do boneco, né, da calunga, e nos espreita lá de dentro, né, enfim, escondidinha. E acho que é uma pintura que já no espaço público, né, essa mulher no carnaval, dando vida a um ícone do carnaval, a um homem, né, eu acho que tem uma tensão de gênero, é importante. Mas ela segue nos olhando lá de dentro, né? Meio como ela sempre se representou, né? Nas janelas, nos muxarabes, ali quietinha, à espreita, observando tudo, né? E fazendo disso também uma posição. E aí Teresa, ela usa esse poema no álbum, né? Eu acho, enfim, acho que é no álbum de gravura, não sei se você lembra, Joana, que ela, né, guarda ela, ou foi em alguma anotação? Eu acho que é num catálogo, de uma exposição, não é? Acho que é no catálogo. Enfim, esse trechinho do poema de Carlos Pena Filho, que eu acho que escolhido por ela, né, que diz: Olinda é só para os olhos, não se apalpa, é só desejo. Me quem diz, é lá que eu moro, diz somente, é lá que eu vejo. Né? E eu acho que ela escolher, né, se apropriar, né, transformar essas palavras em palavras dela, né, que são chaves de leitura para o trabalho dela, nos ajuda a perceber o quanto esse olhar que é desejo, né, que é também uma posição no mundo, né? Então fala para a gente não só do olhar dela, mas de como ela é vista, do que ela pode olhar, como ela pode olhar, né? Enfim, desse jogo que é um jogo político cheio de tensão, conflito, né? Em torno do olhar que está aí atravessando grande parte da obra de Teresa. Então é isso, um resumo do que está no texto e que eu trouxe aqui, enfim, para a gente poder conversar um pouquinho. Se alguém tiver impressões e tal. Joia, maravilha. Maravilha. Eu acho que a ideia aqui é a gente abrir. Valeu, gente. Obrigada aí pela atenção.